sobre o Bolsonaro. Em 2017, 2018, muitas pessoas não sabiam quem era Bolsonaro. Ele era um deputado, mas muitas pessoas não sabiam. E aí ele entrou disputando a política. Depois que ele ganhou em 2018 para cá, muitas pessoas passou a saber dele, passou a conhecer. E aí muitas pessoas passou a ver que as pessoas criticavam ele, que ele era polêmico e tudo. E aí quando as pessoas foram ver por que ele é tão perseguido, que as pessoas falam mal dele, né? E a gente via que alguns repórteres iam fazer entrevista com ele, nos vídeos que... também a época em que ele se tornou conhecido foi a época em que as redes sociais mostrou mais sobre as pessoas, né? Mostrou mais sobre os políticos e a gente passou a ter mais informações. Então a gente ficou sabendo como ele pensava anteriormente. Desde o início a gente ficou sabendo o que ele fazia. E aí a gente via que ele foi um candidato como deputado que sempre defendeu que o preso tem que trabalhar, que o Estado tinha muita despesa com o prisioneiro, então o preso seria bom se juntasse alguns deputados para criar uma lei para o preso trabalhar, para a gente ter mais segurança. Então o pensamento dele era também sobre isso, né? E aí a gente começou a entender que num país onde as pessoas apoiam mais o bandido, o traficante, cria mais uma lei de saidinha do Natal, pessoas querendo trazer o furto por necessidade, pessoas dizendo que pequenos crimes não é crime. É claro que um deputado que quer o contrário disso não ia muito ter sucesso num país desse, né? E foi por isso que ele não teve sucesso como deputado não tem muito histórico. Por quê? Porque uma andorinha sozinha não faz verão. Então a segurança que ele queria para o nosso país não ocorreu por conta que a maioria das outras pessoas não queria isso. Então a gente começou a entender, né, por que ele... E aí talvez as pessoas não acreditassem que ele fosse ganhar as eleições e se tornar presidente. Quando ele ganhou, eu creio que algumas pessoas quiseram fazer acordo com ele e ele não quis, né, para continuar governando o país da forma como os outros velhos políticos governavam, né? Mas ele não quis. E aí foi por isso que teve aquela perseguição da oposição, né? Aquela perseguição, as pessoas acusando ele de tudo, acusando que, por exemplo, na pandemia, né? Acusando que ele foi ineficiente como governo na pandemia, que o governo dele fracassou, que o governo dele não soube encarar aquelas dificuldades, sendo que outros países também ocorreu do mesmo jeito. As pessoas não estavam preparadas, os países não estavam preparados para aquela pandemia que foi algo né, mundial. Então, nos outros lugares, quem matou as pessoas foi a pandemia, foi a doença. Mas aqui no Brasil, para muitas pessoas, o culpado foi ele. Por quê? Porque essas pessoas querem arrumar um culpado. E aí a gente vê, né, que as pessoas que querem eliminar ele são pessoas que comemoraram, né, nos presídios quando o adversário dele ganhou as eleições. São pessoas que se sentem bem quando o modelo de governo atual está governando, porque é um modelo que não combate muito a criminalidade. É um governo que permite mais invasões a propriedades rurais, por exemplo. E aí tem um movimento de pessoas de sem terra que se sente mais à vontade quando esse governo atual está governando. E a gente começou a ver também que o governo dele, de Bolsonaro, é um governo mais que exerce mais a democracia, que permite mais a democracia existir no nosso país. As pessoas têm mais liberdade para ir e vir. As pessoas podiam falar qualquer coisa que não tinha reclamação, podia falar qualquer coisa do governo. Hoje não, as pessoas são perseguidas, os canais de comunicação são bloqueados, alguns deputados, alguns parlamentares são caçados, né? E mais por crimes de opinião, por falar alguma coisa, por pensar de um jeito diferente do governo. Por quê? Porque o governo que está lá é um governo diferente de Bolsonaro, é um governo que quer determinar o que as pessoas vão fazer, que quer mandar na vida das pessoas, que quer regular as coisas, que quer dizer como é que as pessoas têm que viver.
né, diferente do governo liberal que no tempo de Bolsonaro existia. É um governo que está mais alinhado com as ditaduras, que apoia os ditadores, que diz que o bom é um governo que tem regras firmes e a população obedece. Diz que a China é boa porque a população obedece às leis de lá, por isso que funciona. Então, governos que admiram isso, né? Os que estão lá hoje, atualmente. E no tempo do Bolsonaro, não. As pessoas eram mais livres, né? Para se manifestar, para falar o que quisesse, para pensar, para dar sua opinião. Se a pessoa quiser usar arma, usa. Se não quiser ou não precisar ou não puder, não usa, né? Se a pessoa quer usar esse estilo, quer viver desse jeito, ela tem a liberdade. Tanto tem a liberdade econômica, porque existiam possibilidades mais das pessoas empreender, das pessoas arriscar seu capital, né? Então tinha mais liberdade para a economia, tinha liberdade para todas as coisas, né? Para colocar em prática. O governo liberal ele tem mais oportunidade, mais liberdade para tudo. E esse governo comunista, socialista, que a gente vê sendo praticado atualmente, é um governo que quer determinar tudo e quer tornar as pessoas como filhos do governo, como filhos do Estado, né? E aí esse Estado vai mandar na vida das pessoas, vai determinar. Então quem quer a liberdade, quem quer botar um próprio negócio, quem quer melhorar de vida, tem a tendência de ser mais de direita e de querer mais o governo liberal. Agora quem quer ser sustentado, quem acha que quem resolve os problemas dela e da vida dela é o governo, quem acredita em político, quem acredita em governo, quem acredita no Estado, que é ele quem vai salvar a situação do Brasil, que é o Estado quem vai resolver os problemas, quem acredita nisso, acredita mais no comunismo, na esquerda, acredita mais nesse que está aí. Agora quem acredita que para melhorar o nosso país, primeiro precisa mudar a mentalidade das pessoas, que as pessoas precisam se qualificar, estudar mais, que precisa ter uma educação de qualidade, mexer naquilo que a gente vai aprender nas escolas, né? Tem que inserir educação financeira, as pessoas têm que passar a se qualificar de verdade, não enrolação. Quem acredita nisso acredita mais na liberdade, acredita mais na direita e quer de volta o Bolsonaro.